Eu, nas minhas pescadas aí nos sebos e tal, eu me deparei com um livro interessantíssimo que não tinha, a primeira página havia sido rasgada, arrancada, e eu não consegui achar a referência para poder descobrir quem que é o fulano que escreveu tal livro. Só que um livro de capa vermelha, só que a capa vermelha não quer dizer nada, né? Não é só uma capa, até mesmo uma capa daquelas mascaradas, né, antigas, capa dura, mas que não continha nada de nenhuma informação, né, basicamente, é só uma capa lisa vermelha. Então, com relação à capa não tem nada a ver, mas não tinha informação nenhuma sobre a respeito do autor. Então fui para casa todo cheio de interrogações e tudo. Mas eu lembro que, virando as páginas, assim, lendo um pouco, breve, assim, sobre os capítulos, assim, eu vi que era muito interessante. Com certeza o autor seria uma figura também tão interessante quanto o livro. E eu descobri que se tratava de um sujeito chamado Fustel. Acredito que ele tem um nome até um pouco maior que isso, mas é um sujeito chamado Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges. E aí eu fui saber, né, desse tal Fustel de Coulanges, eu descobri Numa Denis Fustel de Coulanges. Ele foi um historiador francês, ele estudou sobre a cidade da Grécia e de Roma, e ele acreditava também na família, na religião, na propriedade e na história como método científico. Então, portanto, era um positivista mesmo, aguerrido aí. Positivista declarado, foi adversário do populismo, ou seja, da democracia, aquele tipo de democracia, né, que um monte de idiotas se reúnem para exaltar um outro idiota. E aí eu vi que tinha muito a ver ao que ele descreveu da cidade de Grécia e de Roma, nesse livro Cidade Antiga, com os nossos dias atuais. E ele vai falar que um dos motivos das quedas foram duas causas. As quedas, ele começa o livro falando dessas duas causas das quedas. Uma delas é a mudança da cultura, mas na visão dele na época era uma transformação. Como é que é? As causas que fizeram perecer podem reduzir-se às duas. Uma abre aspas, né? Uma é a transformação que com o tempo se operou nas ideias, em consequência natural do desenvolvimento do espírito humano, e que, fazendo esquecer as antigas crenças, fez cair ao mesmo tempo o edifício social que essas crenças tinham erguido e só elas podiam suster. Então ele está falando justamente sobre o conservadorismo, né? Então, só que quanto na visão positivista essas coisas se dariam por consequência natural, nós sabemos que com o marxismo, e aqui no Brasil se dá principalmente essa diferença do marxismo para o positivismo, se dá de forma estratégica, né? Ou seja, por intenção, né? Enquanto essa daqui é apática, né, e é inerte, consequências naturais, a outra não, a outra é ostensiva e ativa. Então é um movimento planejado, né, de ataque à cultura para se transformar, né? E aí ele fala que o conservadorismo podia suster essa sociedade naqueles moldes lá, só que houveram revoluções que condenaram essa sociedade. E a outra a segunda razão, segundo ele aqui e naquela época, né, está na existência de uma classe de homens que se encontravam colocados fora dessa organização da cidade, que a suportava, que tinha interesses em destruí-la e lhe fez guerra sem tréguas. Então, muito interesse, sublinhando aqui, em destruí-la, muito relacionado hoje em dia com as ideias progressistas, assim, que querem destruir a sociedade para criar um paraíso na Terra. Isso aí, então, assim, por isso que esses autores eles ficam fora do foco, sabe? Eles nunca entram na universidade, sabe? Apesar de ele ser um gênio do século XIX, né? Ter sido um gênio aí no século XIX, 18 de março de 1830 a setembro de 1889. Então, assim, apesar de ele ser um gênio, historiador, um grande pensador, ele é colocado de fora, chutado das universidades, justamente por não coadunar com os pensamentos já revolucionários e progressistas de sua época. E a gente vê, dá para perceber como é que essa galera funciona, né? Como é que elas tratam os pensadores, sabe? Se você não é da turma, você é execrado, é colocado no ostracismo, etc. Então ele começa dando um panorama da polaridade que existia naquela época, né? Como hoje em dia eles falam antigamente você tinha aí, por exemplo, os plebeus, você tinha os patrícios, você tinha também em outras regiões, né? Por exemplo, quando ele fala, por exemplo, da Eubéia, que é uma ilha lá, os cavaleiros e o povo, no caso dessa Eubéia, se referindo a uma parte lá da Grécia, lá você tinha de um lado os cavaleiros, do outro lado o povo. Você tinha também, fora a Eubéia, você tinha em Atenas, por exemplo,
os eupátridas e os tetas. Os eupátridas sendo os bem-nascidos, né, da aristocracia e tal, e os tetas seriam tipo uma espécie de sem-terra, né, os camponeses sem-terras da época. A gente chamava de tetes, né, uma espécie de servo na época, né. Eram considerados os cidadãos de mais baixa classe de Atenas. É engraçado que com a cateta você não conseguia achar nada, a não ser associando a Atenas. E também, fora isso, ainda tinha uma outra também, por exemplo, em Esparta tinha a classe dos iguais e a classe dos inferiores em Esparta. Então, o que seria então em Esparta essa classe dos iguais em distinção com a classe dos inferiores? Era uma classe chamada também de esparciatas, significavam iguais. E esses esparciatas compunham ali o corpo de elite do exército na época de Esparta, né? E aí, em contraposição, você tinha ali os inferiores. Você tinha ali do outro lado os inferiores, lógico, como o próprio nome já diz, né? Os inferiores em Esparta, você tinha ainda entre eles uma distinção que eram os piriecos, seriam os trabalhadores livres, né, mas sem direitos políticos, e os ilotas, que eram como se fosse propriedade do Estado. Engraçado, né? Esses ilotas aí é praticamente o que a esquerda gosta de, o que a esquerda quer, né? A esquerda quer pessoas que sejam propriedade do Estado, sabe? Dá para desenvolver a respeito desses ilotas, né? É engraçado isso. Ainda assim, ainda existia uma outra categoria também, chamada metecos, que eram os estrangeiros, né? Os estrangeiros residentes em Atenas. Mas esses aí eles eram mais dedicados ao comércio e tal. Também esses não tinham direitos políticos, né? Estavam proibidos de adquirir terras, mas eles se dedicavam, tinha liberdade para trabalhar com comércio e artesanato. Então é interessante essas divisões, sabe? Então, e muitas outras divisões. Então, só para saber que sempre existiu essas divisões, elas sempre existiram. Não? Então, assim, o que a esquerda quer fazer, deseja fazer, botar todo mundo num balaio, né? Como se fosse esses ilotas subordinados aí ao Estado, aos desejos do Estado, sabe? Então, assim, se o cara se aprofundar nos ilotas, então dá para entender bastante como funciona, como desejam os que desejam o socialismo. Alguns dizem que o significado dessa palavra seria esse mesmo, né? Dentro de você imaginar ali